Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula, aula número 8, né? Nós estamos estudando teologia bíblica do Antigo Testamento primeiro, claro. A nossa pegada é fazer a teologia bíblica toda, mas eu já disse, gente, não adianta ter ansiedade para aprender o Antigo Testamento. Ou o Novo, tá? Para aprender a Bíblia, o ideal é não ter ansiedade. Vamos devagar, tranquilos aí, que a gente vai pegando tudo com o tempo. E é claro, uma coisa vai dando então sabor para outra, compreensão para outra. Eu tenho estudado a Bíblia há bastante tempo, né? Inclusive, nós vamos formar agora uma turma de leitura e introdução à Bíblia. Se você tiver interesse em estudar a Bíblia, aprofundar, nós vamos ter uma turma com aula inaugural dia 30, tá? Aí você se inscreve, participa lá da aula. Vai ser uma aula experimental, né? E depois a gente vai montar uma turma com as pessoas interessadas. E aí nossa ideia é isso que eu já faço, é sentar uma vez por semana, 2, 3 horas aí de estudo, e aí a gente consegue fechar a leitura bíblica inteira em 3 anos, tá? Verso a verso, a Bíblia toda. Mas tá, voltando aqui, né, deixando propagandas de lado, nossa proposta então é pegar essas linhas teológicas e começamos então pelos profetas que representam uma parte sólida aí dentro da teologia do Antigo Testamento. A partir de Amós, então, nós conseguimos situar a diferença entre os outros, Oséias, Isaías, Miqueias, Jeremias, e fazer as comparações. A teologia vai surgir tanto na compreensão do todo, que nós estamos estudando agora em Amós, por isso verso a verso, e depois a partir de Oséias já na comparação com Amós, para entender intertextualidade e interdiscursividade. Entender aquilo que é interdiscursividade, intertextualidade com Amós e aquilo que é singular de Oséias. E aí nós estamos fazendo isso de profeta em profeta, entendendo então aí as teologias da época. Claro, o ideal seria então também cruzar com a teologia da monarquia, mas essa é uma coisa que nós vamos fazer depois. Aqui eu só vou pontuar e sinalizar em alguns momentos onde está a teologia da monarquia, qual o papel da teologia da monarquia, mas depois nós vamos ter isso aí de uma forma mais clara, tá? Vamos lá então. Seguindo aqui. Ok, deixa eu pôr para vocês e nós já continuamos. Estamos em Amós capítulo 5 e 6. Tá? O que nós temos estudado até agora? Vamos lá. Nós estamos no Amós 5,13, né? Terminamos a última aula falando em Amós 5,12, aquele texto assim que bem relevante. Já falei para vocês que o capítulo 5 e o capítulo 2 são centrais aí dentro de Amós. Então, no 5,12, o que ele fala? Ele fala assim: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Lembro aqui que quando Amós está fazendo isso, qual é o papel de Amós? Amós é um representante do povo, então ele é um teólogo popular, ele não é um teólogo oficial, ele não estudou em escola de profetas, não tem nada disso. Ele é uma pessoa do povo que tem uma compreensão de Deus. E a partir dessa compreensão de Deus, ele entende que precisa confrontar. Quem que ele vai confrontar? Essas elites, representadas então por aqueles que formaram as primeiras cidades. As primeiras cidades, para você ter uma ideia, elas eram formadas como? Geralmente pequenos agrupamentos por similaridade, ou por similaridade linguística, falavam a mesma língua, ou eram de regiões próximas, ou geralmente consanguinidade, parentes. A Bíblia fala muito de consanguinidade. Tá? Então, esses primeiros grupos se reuniam e viviam à margem dos rios, porque a margem dos rios são locais férteis, né? Além de ter água, é rico em alimento, rio, vegetação, entendendo sempre que esse grupo então eram nômades, né? Então eles viviam em determinado local, mas esses que viviam próximos aos rios não eram tão nômades, porque os rios eles forneciam muito alimento, então aí eles acabavam ficando ali onde vão se formar então as primeiras cidades. A Bíblia está dentro de um local um eixo chamado Fértil Crescente, que é um local cheio de rios. Né? Então, por exemplo, no Eufrates, por um lado você tem o Eufrates, o Tigre na Babilônia ali, que tem várias comunidades surgindo ali. Por outro lado, o delta do Nilo no Egito, também muito rico, fértil, né? Então muitas comunidades vão viver na margem desses rios. E essas comunidades, então, para se proteger de outras comunidades surgindo, se proteger de quê, professor? Na verdade, gente, não havia bem roubo, porque eles não tinham que roubar. Não tinha dinheiro, não tinha banco, não tinha mercado, não tinha nada disso. Mas o que eles roubavam? Ainda assim, eles roubavam. Roubavam, na primeira coisa, o primeiro produto, o primeiro bem, entre aspas, aí, bem e produto a ser roubado, é a mulher. São as mulheres, né? As mulheres é que vão ser roubadas, né, no começo. Na Bíblia tem até algumas narrativas de mulheres que foram roubadas, filhas que foram roubadas, né? Então isso aí é um dos primeiros crimes que tem aí na história, né? Quando se for, porque é o que tinha, era considerado, entre aspas, aí, um bem nesse começo. Ah,
que acontece então? Formam-se as primeiras milícias para proteger o povo, né? Proteger ali as suas mulheres. E essas milícias, então, vão exercer um certo controle. Então, o que são as milícias? São os líderes do povo, os homens, os valentes, que vão proteger o povo. Vão proteger tanto contra animais, mas principalmente contra outras pequenas tribos se formando. O que acontecia? Logo esses líderes, eles galgavam aí um certo respeito, porque eram vistos como heróis, como guerreiros, e rapidamente eles vão se tornar assumir uma posição parecida com os reis, que é o que acontece com Saul, por exemplo. Saul começa com uma milícia para proteger o povo e logo ele ganha uma certa fama e reconhecimento e logo ele é visto como um rei, né, como um líder, aquele que todo mundo tinha que seguir. E com isso, então, se surgem os primeiros reinos. Então, os primeiros reinos você vai ter rei e milícia, e ao lado do reino da milícia sempre tem no meio do povo algumas pessoas tentando explicar o que, os fenômenos, o que está acontecendo. Essas explicações surgem entre os sacerdotes e os profetas. Então, o que era a primeira cidade? O que eram as primeiras cidades? Eram essas representações que surgem por meio de uma milícia, de um reino, de um grupo de profetas e sacerdotes. E esse grupo, então, ele articulava os saberes de forma, então, que as pessoas acabavam servindo e seguindo essas lideranças. A grande parte da população, na verdade, trabalhava ou com caça, com pesca, artesanato e os primórdios da agricultura, né? Que era no começo era coleta de frutas e folhas, né? Depois que vai ser a plantação. A gente fala isso para diferenciar, que às vezes a pessoa vai ler o Gênesis e fala, Caim lá já era pecuarista e Abel era agricultor, né? Então isso é complicado, é claro que é um texto posterior, e quando o autor de Gênesis escreveu, ele coloriu com as coisas do dia D, dos dias dele, mas na formação da humanidade, vai demorar até a humanidade desenvolver a agricultura e pecuária, tá? Então no primeiro momento eles não tinham nada disso, eram nômades que viviam aí de coleta, tá? Bom, mas vamos para frente. Deixa isso aí para quando a gente chegar em Gênesis, que aí vai ser outra coisa para trabalhar. Aqui nos Profetas, então, você tem esse grupo ali que era um grupo de elite. O que acontece? Esse grupo geralmente não é operário, não é um grupo que trabalha, né? Não é um grupo que produz, é um grupo que está ali em função do outro grupo. Então, a monarquia, a milícia, os profetas, sacerdotes, não é um grupo operário, é um grupo, entre aspas, superior, é um grupo executivo aí, né? Administrativo, se a gente for pensar assim. E esse grupo, então, começou, como era um grupo, e geralmente eram próximos um dos outros, começaram a fazer, ao invés de ter aquilo que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, entre aspas, de novo, né? Os três poderes, onde um poder deveria equilibrar o outro. Na prática, o que está acontecendo no texto bíblico, no Dia dos Profetas, é que os três poderes meio que se apoiam e com isso exploram o povo, se tornando os poderes contra o povo e não os poderes se organizando. Então, por exemplo, o rei escolhia o sacerdote, então o sacerdote acabava tendo que fazer o que o rei queria. A milícia seguia o rei, entendeu? E os juízes, eles trabalhavam ao lado da monarquia. Então sempre era um fazendo favor para o outro. E com isso, quando o povo ia lá e apresentava uma causa, é claro que vai infligir o justo, porque a força da milícia estava a serviço do executivo e a serviço dos juízes. Eles tomavam suborno porque entre as elites ali que dominavam o povo criavam um jeito de manipular o direito e rejeitavam então a causa dos necessitados na porta, que era o local de julgamento. Então havia todo esse conluio entre os poderes, o que vai aparecer nos outros profetas. Daqui a pouco a gente vai chegar em Miqueias e aí vai ficar bem claro isso, tá? Mas seguindo aqui, lembramos da última aula que nós falamos o que é esse pecado grave em Amós. Então, em Amós, esse pecado grave é justamente essa opressão para com o povo, né? De onde se deveria esperar cuidado, de onde se deveria esperar misericórdia, é que vem exploração. Perdão. É que vem exploração, é que vem opressão, é que vem tentativa de tirar vantagem do povo. E justamente porque, para pensar, eu já falei na última aula, né? Afligir o justo, né? Tomar suborno do necessitado, rejeitar o necessitado na porta. Então era justamente naquele momento em que a pessoa precisava de socorro, ao invés de ter socorro, ela te recebia mais aflição. Vamos para frente. Portanto, verso 13, para a gente andar um pouquinho, né? O que for prudente
Guardará então silêncio, porque é tempo mau. Então isso daqui é um tema que aparece. Não chega a ser um tema teológico por aí, mas eu já considero. Quando eu leio os profetas, eu já considero. Que tema, professor? O tema do silêncio. Isso aqui aparece várias vezes nos profetas. Ninguém articulou isso aqui como uma teologia ainda, né? Mas ele desenvolve um certo um certo sentido teológico, tanto porque esse silêncio também aparece na relação com Deus em algum momento. Esse silêncio tem muito a ver com confiança e com fé, né? Isso aí vai aparecer bem em Abacuque, né? O Abacuque que vai ter essa postura, né? Então, eu vou confiar no Senhor, né? Então, e até tem lá um cálate, né? Uma bronca ali que ele toma, que era justamente para tirar essa ansiedade que ele demonstrava. Em face, claro, da invasão da Babilônia. Mas em 5,13 aqui ele fala que a situação é tão crítica que o povo não pode nem falar. Né? Existe todo um conluio ali, e cada um que se apresenta e fala é oprimido. Então isso daí representa aquela situação de ditadura, né, que a gente conhece aí na história do Brasil. Porque é tempo mau, você não pode nem apresentar uma ideia. Mas se apresentar uma ideia, apresentar um conceito, você já poderia ser perseguido. Daí então ele continua, né, com a sua teologia, um dos temas principais: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E que é importante, ó, buscar o bem e não o mal, para que vivais. Então esse para que vivais aqui, ele aparece algumas vezes na teologia do Antigo Testamento. Ele aparece em Neemias, né, mas é posterior, representando talvez uma tradição que havia entre o povo, de que a vida do povo estava relacionada ao cumprimento da lei. Então aquele que cumpre a lei, pela lei viverá. Mas aqui ele está querendo mostrar uma outra leitura, que é quando busca o bem que a pessoa vive, não necessariamente pela prática de algo. Há de se entender que buscar o bem aqui tem a ver com a relação com Deus e tem a ver com não oprimir o povo. E isso daqui no contexto da Síria, que estava chegando e que estava para dominar o Reino do Norte. Ok? Então, fechando tudo agora, qual que era a ideia? As lideranças então estavam oprimindo o povo e o profeta vai chamar a atenção deles, dizendo que é justamente pela atitude deles de oprimir o povo que eles sofreriam o que aconteceria ali com a Samaria. E assim o Senhor, Yahvé, o Deus dos exércitos, estará conosco, como dizeis. Aqui, anota aí comigo aí, esse como dizeis aqui, ele tem um sentido muito importante aí dentro da narrativa. Por quê? Porque ele está trabalhando o discurso. Lembra que nós estamos falando? O que é discurso, professor? Então ele está mostrando, o profeta, que havia um discurso entre essas elites de que Deus estava com eles. Olha lá. Só que aí o profeta está dizendo que não, que Deus só estará com eles quando eles cumprirem a justiça. E aqui é importantíssimo isso aqui, para a gente poder pensar. Por quê? Porque é muito fácil manipular a imagem de Deus. Não, Deus está comigo. Não, Deus está com ele. Não, Deus não está com ele. Deus está comigo. É muito fácil articular isso. Né? E o povo acabava sendo refém dessas articulações. Com quem Deus está? Onde Deus está atuando? Né? A quem Deus aprova? Então, essa teologia de quem Deus aprova era muito presente no texto bíblico. Quando ele fala, então, buscar o bem e não o mal, ele está mostrando que não dá para articular o imaginário de Deus, porque o imaginário de Deus está comprometido com o bem e não com o mal. E o mal, aqui dentro do contexto dele, é o que ele falou no versículo anterior, aqui, ó. Afligir o justo, tomar suborno e rejeitar o necessitado na porta. Então, por exemplo, omissão, rejeitar o necessitado na porta, omissão é considerado o mal aqui para Amós. Ok? Porque você tendo o direito, conhecendo e sendo sua responsabilidade fazer o bem, e você escolhe não fazer nada, você está fazendo mal. Professor, aí doeu, hein? É verdade, é verdade. Até que ponto nós fazemos o mal simplesmente pela omissão? Simplesmente pela omissão. Hoje ainda eu estava vendo aí, é difícil às vezes para vocês que estão assistindo o vídeo, vai assistir por demanda, né? Hoje eu vi logo cedo a Corte Internacional se reunindo, né? Lendo sobre o genocídio
a possível genocídio de Israel contra a população de Gaza, né? E eu achei interessante a postura, que foi uma postura da África do Sul, né? Foi o país da África do Sul que levou a Corte Superior a pensar sobre o que estava acontecendo. Isso para mim foi inédito, né? Geralmente você esperava que um dos países islâmicos apresentassem a corte, mas quem está representando é justamente a África do Sul. E eu fico pensando, você pensa que não, aqui na minha cabeça dói saber que tantas pessoas estão sendo assassinadas, né? Ah, professor, mas são terroristas, né? Sem dúvida há uma situação de terrorismo que precisa de uma intervenção. Mas será que essa é a intervenção certa? Entrar em uma outra nação e matar indiscriminadamente mais de 20 mil pessoas atrás de um grupo terrorista sem nenhuma autorização ou relação com o Estado local? Eu até brinquei, né? Imagina se fosse o Brasil, né? Se fosse de repente um grupo de milicianos aí que tivesse criado algum desastre nos Estados Unidos, então autorizaria os Estados Unidos a invadir com o exército do Brasil e sair matando indistintamente pessoas até acabar com esse grupo de milicianos, né? Então você vê que não só matar, porque mata de duas formas, mata tanto objetivamente quanto indiretamente. Como indiretamente, professor? Muitas pessoas vão começar a morrer por desnutrição, por falta de alimentos, mas não só desnutrição e falta de alimentos. O que vai acontecer com esse pessoal? Tanto de criança que ficou sem escola, o país com todo o seu comércio destruído. Então isso aí gera mortes e mais mortes em escala gigantesca. E nós só contabilizamos as mortes por guerra, por bomba que caiu lá. Mas as diversas mortes que são consequentes da guerra, às vezes são muito maiores do que a da própria guerra. Então, quando ele fala aqui sobre rejeitar o necessitado na porta, eu acho que chama a atenção da gente que quando eu não me posiciono em relação ao que a pessoa está fazendo de errada, eu também muitas vezes contribuo para que esse mal continue acontecendo. Então é importante a gente às vezes parar, olhar e pensar e entender que por mais que a gente às vezes esteja num mundo que pode se ficar em cima do muro, nem sempre é possível ficar em cima do muro. Eu sou um teólogo que trabalha teologia decolonial, teologia de fronteira, e eu acho que o muro tem um valor super relevante. O muro é um local, é um abrigo muitas vezes, mas também o muro pode se tornar um local de fuga da responsabilidade, né? Então isso daí não pode acontecer, né? Está à tua mão fazer o bem, faça, né? Então buscai o bem e o não o mal para que vivais. Esse para que vivais era uma referência à continuidade do povo em caso de sofrimento. E fica bem proposta profética, né? O que o povo tem feito, o que a elite tem feito de errado, um chamado à mudança e a resposta de Deus caso eles mudassem, que seria que eles viveriam. E é claro, uma crítica à religião que manipulava Deus para dizer que Deus estava com eles, mesmo que eles estivessem fazendo o mal. Ele continua no verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Olha lá, novamente na porta, né? A porta é um local onde havia julgamentos, como eu já expliquei, né? E aborrecei na porta o juízo. Estabelecei, desculpa, na porta o juízo. Talvez, é ótimo, né? O Senhor, olha que legal que ele usa, né? Yahvé Tsabaoth, né? O Senhor, né? Yahvé Elohim Tsabaoth, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, o reino do norte, né? Do que aconteceria lá com o povo do reino do norte, que não seria então totalmente destruído, ok? Esse talvez aqui é ótimo, porque ele já estaria vendo o que estava acontecendo. E aí o profeta está provocando, né? Está provocando, está intercedendo, fala, gente, vamos mudar, que pode ser que a nossa mudança diante de Deus faça com que o Senhor também mude. Isso aqui é importante. Ah, mas Deus muda, Deus não muda, abandona isso da sua cabeça. Essas teologias sistemáticas, Deus muda, Deus não muda, ficam querendo manipular o imaginário de Deus. Não, leia o texto, veja a história. O que o texto apresenta sobre Deus? Por exemplo, em Jonas, o texto de Jonas é ótimo. Deus foi lá e mandou destruir Nínive. Legal. Nínive se converteu. Não, não destrói mais não. Então, entender sempre isso, que Deus não está preso à nossa teologia. Isso é muito importante, tá? E ali, entender também que Deus não está preso nem à própria palavra.
A palavra é uma expressão do ser. O ser pode alterar a qualquer momento, e Deus pode alterar a qualquer momento sua própria compreensão de si mesmo e do outro. E aí acontece ali dentro da narrativa. Deus não está preso à nossa teologia. Tá? Então, se compadeça do restante de José, essa era a esperança em relação ao que estava acontecendo. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, olha lá, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então aí só para comprovar o que nós falamos, né? Quando ele diz, prepara-te Israel, porque eu venho aí para conversar contigo, ele não está falando de coisa boa. Quando ele vier conversar contigo, vai ter só choro aí no meio do caminho. Por quê? É uma referência ao exílio, como se o dia do exílio fosse o dia da justiça, o dia do julgamento, o dia em que Deus fosse passar o prumo aí para corrigir o que tem de errado. Essa era a esperança deles. Então, entendeu? Então você tem toda uma noção escatológica do profeta, mas não escatológica para o fim do mundo, né? A gente fala de escatologia, só pensa no fim do mundo, não. Escatologia do profeta está ali nos dias dele, esperando que Deus interaja com justiça para poder salvar e libertar o povo que estava sofrendo. Seria aí essa mais ou menos essa ideia. Tá? Por isso, porque passarei no meio de ti. 18. Ai de vós, então, que desejais o dia do Senhor. Opa, o que é isso? Para que sejais vós o dia do Senhor? Para que desejais? É dia de trevas e não de luz. Olha lá. Que é ótimo, hein? Isso aqui em Oséias. Isso aqui em Amós, desculpa, é uma coisa que é pouco explicada, é até difícil de entender. Mas aqui, ó, vamos devagarzinho. Ele já apresenta uma compreensão do dia do Senhor. Então, Amós demonstra que já havia uma escatologia nos seus dias. Uma escatologia do dia final, o dia em que o Senhor viria, seria o dia de Yahweh, né? O dia do Senhor. Que esse dia, na prática, é para ser um dia de juízo. Mas vamos lá. Dentro da teologia da aliança, que acaba se construindo na monarquia, na ideia de que Davi era um escolhido, eleito especial de Deus, e outros reis que seguiam Yahvé também eram vistos como reis escolhidos especiais de Deus. Os teólogos da corte divulgavam então que haveria um dia do Senhor, e que nesse dia do Senhor ele então exaltaria os seus, né, a sua elite. Então a esperança era essa, que ele, quando o Yahweh viria, ele faria justiça para com o seu servo. Só que aí Amós está falando, vocês estão desejando que ele venha fazer justiça, mas não pensa para vocês aí que vai ser um dia de luz para vocês, não. Para vocês vai ser um dia de trevas. Justamente porque se referia ao juízo contra aquela elite que estava oprimindo o povo. E Deus não vai favorecer a elite só porque é filhinho de Davi. Tem essa história, não. Ou o cara faz justiça ou não faz justiça. Não adianta falar assim, mas eu sou filho de Davi, mas aprontou, Manassés, né? Aprontou tudo que pôde aí. Mas eu sou descendente de Davi. Você acha que Deus está olhando ser descendente de Davi? Porque você é descendente de Davi, então você pode acabar com o povo, matar criança, fazer genocídio, fazer o que você quiser. Então, já que você é filhinho de Davi, claro que não. Entendeu? Então, essa teologia que surgiu na monarquia, de que Deus era favorável à descendência de Davi, às monarquias, essa era uma teologia elaborada pela própria monarquia para se defender e para usar o seu direito contra o povo. E o profeta, vendo isso, então denuncia: vocês estão desejando o dia do Senhor, vocês estão pedindo para morrer, isso sim. Como se um homem, olha, como vai ser o dia do Senhor? E ele explica: é como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com o urso. Então ele está achando assim, não, no dia do Senhor, dentro das profecias, como vai acontecer no dia de Jeremias, Deus vai nos proteger. Aí Amós está falando, tá, Deus vai proteger vocês da Síria. E quem vai proteger vocês de Deus? Vocês podem fugir do leão, que é a Síria, mas vocês vão cair na boca do urso, que é Yahweh. Entendeu? Então não tem como fugir, porque vocês estão oprimindo o povo. E como se entrando na casa, colocando a mão na parede, a ideia de que a casa o protegesse, uma cobra o pegasse. Então não tem como fugir. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Ele retoma aqui então. Ó. Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Um pouco poético, né? Para mostrar que haveria juízo. Né? Aborreço, agora ele vai duro, né? E aqui ele usa a primeira pessoa, como se fosse Deus falando, né?
Aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. Professor, é agora, hein? Agora pegou. Esse é um dos versos aí muito usados, é antigo, né, esse texto aqui. Eu lembro da minha época ainda na igreja, assim, novinho, né, uns 20 anos, 19 anos, e como a gente às vezes usava esse texto aqui naquela época, já era usado esse texto. Na ideia, naquela época falava-se bem essa ideia de que Deus não está preocupado com culto, com congresso. Rapaz, eu fui congreguei na Assembleia por um tempo, como o povo gosta de um congresso, que eu vou te contar, sabe, e festa e congresso, né? Mas assim, nada contra, tá? Eu também participei de um monte de congresso, preguei um monte de congresso. Mas eu digo assim, não isso, eu digo, o povo parece que gosta muito de um congresso, o problema é esse, né? E não é o Congresso em si, né, que é o problema. Mas a ideia é esse, gostar do Congresso e da festa. Quando tem um Congresso, tem a festa, vai todo mundo, né? E aí você pegava um texto desse aqui, aborreço e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. É claro que não tem muito parâmetro, né? Inclusive eu falo do Congresso porque tem uma versão, é a Bíblia... Puxa, me fugiu agora. Uma versão nova, não é nova, né? Uma versão de linguagem moderna, Bíblia Mensagem, que nesse texto ele até fala: abomine e despreze os vossos congressos. Eu achei ótimo, né, aquela tradução, achei que ficou bem legal. Mas claro que na época que não era bem um congresso. Mas quando ele fala de assembleia solene e de festas, ele está falando então dessas reuniões em que a pessoa ia lá e praticava a sua religiosidade. E ele até fala aqui, ó, e ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de seus animais cevados. E aqui você entende que ele não está falando do povo, né? Ele está falando da elite. Lá o povo tinha animal cevado? Poxa vida, o povo mal tinha o que comer, né? Quem tinha animal cevado eram aquelas elites, né? Aquelas boi gordo, vaca gorda. Então lá, ele continua, afasta então de mim o estrépito dos seus cânticos, esse barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Ó, antes, corra o juízo como a água e a justiça como o ribeiro perene. Aí, fechou. Então pegou? O profeta então ele traz aquela ideia assim de que o que Deus quer não é culto e religião. Deus quer mudança de vida. Ok? Gente, isso aqui eu não tô chovendo no molhado, isso aqui é coisa antiga. Pega aquela teologia de 25 anos atrás, 30 anos atrás, isso aqui pregava bastante isso. É que depois da teologia da prosperidade sumiu, né? A teologia da prosperidade, o foco é no público, no show, no espetáculo, né? Pegamos aí o Guy Debord, que fala sobre a comunidade do espetáculo, e aí nós estamos hoje o culto centrado no espetáculo, né? É importante o culto ser bonito, as pessoas cantarem bonito, pregar bonito. A gente tem que pregar bonito, ser bonito. Pode ser feito, não tem problema nenhum. A importância é mudar de vida. Não adianta ser bonito, ter tudo brilhando e no final oprimir o outro, ser avesso à justiça, negar o necessitado a hora que ele precisa, e não adianta. Então é isso que eu falo para quando a gente lê o Amós, que o Amós ele tem a compreensão de que o povo que ele está falando é um povo que eram exímios cultuadores, exímios cultuadores. Então eles tinham grande prática na religião, religiosidade. Eu lendo essa narrativa eu consigo perceber cultos lindos, com vários holocaustos, manjares, com ofertas de animais cevados, com liras e cânticos e tudo. Mas tudo isso aí não significa nada se não houver mudança de vida. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Usa a melodia para ser uma coisa contínua. Usa uma poesia para falar que o juízo e a justiça tinham que ser contínuos. Aí o mishpat, né, o tzadik mishpat, tinham que ser coisas contínuas. Duas referências ao juízo para com o outro, o juízo em relação a Deus, né? Dois termos aí bem usados na teologia do Antigo Testamento. Apressaste-me vós, desculpa, versículo 25. Olha o verso 25, ele ainda provoca um pouco mais. Apresentaste-me vós sacrifícios e manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Pegamos aqui. Então vamos lá. Agora pegou, hein? Então, primeiro, fechamos aqui, ó.
O dia do Senhor será trevas. Por que, que o dia do Senhor será trevas e não luz? Olha o que ele está falando. Porque Deus não está nem aí para esse mundo de culto que a gente faz. Entendeu? Não adianta. Você vai chegar no céu e falar assim, mas eu fiz culto todo domingo. Não, senhor, eu ia 5 vezes por semana no culto. Eu acho que é isso que Deus quer. Deus não quer culto. Ah, mas Deus procura adoradores. Agora vamos ler Jesus falando direito, que o adore em espírito e em verdade. Não está falando de ritual, nem de religiosidade. Porque o ritual e a religiosidade, prestem atenção nisso aqui que é importante, mascaram a injustiça. Pegou? O que o profeta está denunciando é que aqueles camaradas lá, aquelas elites, oprimiam o povo, praticavam injustiça, negavam o auxílio àquelas pessoas que necessitavam, e aí eles mascaravam todas essas práticas em cultos lindos e maravilhosos, cheios de holocausto, oferta de manjar, animal cevado, muitas poesias e liras tocando. Ok? Então, o que acontece? A religião, infelizmente, ela tem esse poder de mascarar. A pessoa fala assim, mas Deus olha para mim e vê que eu sou bonito. Não, por que você é bonito? É porque eu canto bem, é porque eu vou para o culto todo domingo. Não. O que a profeta está falando é que Deus olha para você e vê como você vive, o seu dia a dia, como é a sua prática. Por isso ele fala, para o profeta, para os profetas, mais importante que qualquer expressão religiosa é a sua vida. Entendeu? Os seus atos, o que você faz diariamente. Então ele fala, ainda dá uma trucada aqui, mas olha só, gente, ele está falando assim, prestem atenção, ele está dando mais um argumento, prestem atenção. Vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Que isso é uma pergunta retórica. Gente, vocês lembram? No deserto vocês não tinham nada. É claro que eles não apresentaram. Professor, mas se a gente lê lá no Êxodo, fala que eles apresentaram. Que apresentaram? Você pega no mesmo Êxodo e fala que eles não tinham nem o que comer. Como é que eles estão apresentando um monte de coisa? Tá? É claro que são textos posteriores que foram arranjados e misturados e bagunçou tudo. Aí quando o povo saiu do deserto, saiu fugido. Vocês acham que eles saíram do deserto e já levaram lá um povo levou um pouco de manjar, outro povo levou um pouco de animal para sacrificar? Não, eles saíram fugidos, não tinha nada. Aí eles vão estar no deserto, eles dependem do maná cair do céu para sobreviver. Se eles tivessem comida, eles estavam comendo, óbvio. Né? Não tem esse negócio. Mas você acha que eles me apresentassem manjares por 40 anos? Então ele está mostrando o Amós, que no período de peregrinação, quando Deus liberta o povo, naquele começo não tinha nada, eles não tinham nada. Agora presta atenção. Mesmo sem nada, Deus os amou. É isso que ele está mostrando. Que Deus não amou e libertou eles do Egito porque eles faziam cultos bonitos. Deus não amou e libertou eles da opressão porque eles faziam sacrifício. Por isso que ele está falando, Deus nunca pediu isso daí, que se você for ler Jeremias, capítulo 7, Jeremias já é mais radical. Jeremias fala, não, eu nunca pedi sacrifício. Jeremias é mais radical ainda. Então, entendi, os profetas, eles entendem que há um conluio entre rei, profeta, sacerdote, né, entre esses grupos. E eles vão denunciando esse conluio. E um dos elementos desse conluio era o sacrifício, porque o sacrifício se torna uma forma do sacerdote agregar, dinheiro. Você vai olhar então Oséias, nós vamos ver no próximo, Oséias era provavelmente um funcionário do templo. E Oséias denuncia que aqueles camaradas estavam engordando às custas do pecado do povo. Ou seja, quanto mais o povo pecava, mais sacrifício tinha e mais o sacerdote enchia a barriga. Entende? O Oséias vai denunciar essa violência dos sacrifícios que já acontecia ali. Então você não acha estranho, não, mas esse negócio de sacrifício é que às vezes a gente está lendo a Bíblia e não está percebendo a crise que está acontecendo. Mas nos dias de Jesus, um pouco antes, os judeus já tinham reprovado o sacrifício. Já um pouco antes. Porque entenderam que essa manipulação dos sacrifícios ali era errada. Vários judeus, antes dos evangelhos, antes do período do Novo Testamento, já seguiam os profetas, principalmente os grupos mais próximos do farisaísmo, e já entendiam que não era necessário sacrifício. E que o sacrifício acabou se tornando uma forma de corrupção. Isso dentro do próprio judaísmo, já no Antigo Testamento você tem isso. O que Paulo e os evangelhos trazem é justamente essa mesma leitura que eu estou trazendo de Amós, do que Deus quer, que é justamente essa mudança de vida. E não necessariamente a prática de rituais. Acontece que hoje, então, nós temos uma igreja voltando para um monte de rituais, como se o que Deus quisesse fossem os rituais, e não a mudança de vida.
Tá? Então, vocês acham que foi isso que fez com que Deus cuidasse? Vocês me apresentaram o sacrifício de manjares. Vamos pegar outra versão, para vocês verem como é que fica aqui. Vamos dar uma colorida nesse verso 25. Vamos ver aqui, NTLH, que sempre tem uma tradução diferente, já interpretada. Ó. Povo de Israel, acaso vocês apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Então não mudou muito não. NVI. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel? Aqui ainda é mais legal, gostei. Porque a NVI ela vai provocar que não só eles levaram alguma oferta, mas levaram oferta para os outros deuses, que ele vai falar no próximo verso. Também tá legal. A pastoral. Vocês por acaso não fizeram ofertas ou me ofereceram sacrifícios durante os 40 anos do deserto? Ó, caso de Israel. Aí a pastoral se aproxima da NVI. Por que ela se aproxima? Porque no verso 26, olha o que ele diz. Sim, levastes antes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizesse para vós mesmos. Por isto vos desterrarei, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Diz Yahvé, cujo nome é Elohim de Sabaoth, Senhor dos exércitos. Pronto. Pegamos aqui e fechamos o capítulo 5, bem denso, não vai nem dar para entrar no capítulo 6. Mas, para fechar aqui o capítulo 5, o que ele está dizendo então? Que não é isso que Deus quis. E que quando o povo está apresentando os sacrifícios, na prática, eles estão seguindo o culto de outros deuses. Ó, tá vendo? E o que ele vai colocar então? Muita coisa aqui, tem muita coisa. Uma delas é que ele vai mostrar que o povo hebreu, a própria prática de sacrifício, é uma referência ao sincretismo com outras divindades que o povo traz durante a peregrinação, que é a relação a Sicut e a Quium, as imagens aí. E o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmo. Ótimo aqui a leitura, né? Que inventaste. Seria melhor se fosse a tradução que inventaste, né? Que fizeste para vós mesmos. Tá? Então ele vai mostrando uma coisa aqui, que é o fetiche da divindade, que é quando as pessoas manipulam Deus. Então vocês criam a imagem e manipulam a imagem. É o Deus criado para vocês mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, que é o exílio. Tá? Ele vai para a Síria. E quem está fazendo isso? E o termo, né? Yahvé e Elohim de Sabaoth, a ideia de Sabaoth, o Deus dos exércitos, é um conceito teológico para dizer que se o povo estava sofrendo na mão de outros exércitos, é porque Deus, o Senhor dos exércitos, mandou isso. Então, mesmo o sofrimento sobre os outros exércitos era um mandado de Deus. Então, essa é a visão do profeta. Então, assim, um capítulo muito denso, mas também muito rico, né? Que merece você pegar, passar de novo com cuidadinho, ler, repensar alguns conceitos dele aqui, comparar com outras narrativas, se deixar provocar pelo texto. Eu sempre falo isso, a gente tem que deixar se provocar pelo texto. Esquecer teologia quando está lendo a Bíblia. Porque teologia bagunça a nossa forma de ver. E procurar entender a teologia do texto, que é a melhor forma de conseguir entender. Dentro dessa narrativa, então, muito teológica, né, a partir do verso 13, vários elementos teológicos nós podemos destacar aqui. Né? Ele continua, então, aqui com o tema do juízo e da justiça, na crítica, né, contra as elites que oprimiam o povo. Então isso aqui é importante. Fundamental, o que Deus quer de nós é justiça e juízo. Então essa é a teologia. Ele vê Deus, vê a sociedade e percebe o que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer justiça e juízo. E o que nós estamos dando? Ritual e culto. Parece com hoje? Não, professor, Deus o livre. Hoje a gente não faz isso não. Entendeu? Então, ótima visão do profeta. Aí está a teologia dele. A teologia principal dele é o que Deus quer de nós. É uma teologia prática. Deus quer vida. Entendeu? E não ritual. Não culto. Não sacrifício. Deus quer mudança de vida, justiça, juízo e cuidado. Atenção às pessoas que estão sofrendo. Ok? Então, assim, professor, mas isso aí parece muito discurso de esquerda. Gente, eu não estou preocupado se é discurso de esquerda, se é discurso de direita. Você tem que ler o texto. O que o texto está dizendo? Está dizendo isso. Pronto. Você pode fazer isso aqui e votar na direita? Pode, não tem problema. Você pode fazer o que quiser. Todavia, você tem que entender o que Deus quer de você. Não deixar com que a política diga o que Deus quer de você. Quem tem que dizer o que Deus quer de você, a quem você deve seguir, é a Bíblia, a palavra, não
A política, né? Óbvio. Tá? Agora a política é outro problema, gente, que não se resolve, tá? A política existe um monte de poderes se confrontando lá em cima sobre quem quer ter mais direito e mais poder sobre o outro. Esquerda, direita estão sempre brigando para poder exercer mais poder. Então, esse é um discurso que, se você vai para a política, você abre mão do texto. Eu prefiro ficar com o texto, deixo política de lado, eu não estou preocupado com isso. Estou tentando servir a Deus, seguir o texto. Que eu achei que chegar lá no final, Deus vai dar a mínima se você era da direita, se você era da esquerda. O que ele está falando é como você está vivendo. Isso que é importante, tá? Então, ó, compadeça do restante de José, né? Que era a esperança. Então, ele traz um elemento escatológico dentro de Amós. Importante isso, que é a base do que vai se tornar a teologia escatológica depois. O dia do Senhor. Não sei se Amós é o primeiro a usar. Eu acredito que não. Até no Egito já tinha o dia do Senhor, mas não era o dia do Senhor, é o dia da deusa, né, deusa da justiça, que seria que, na esperança da teologia da deusa Mate, havia a esperança do povo que sofria no Egito, de que a deusa então viria no último dia e realizaria justiça para com o povo que estava sofrendo. Então já tem esse discurso no Egito. É possível que o povo hebreu, então, que vem do Egito, tenha uma comunicação com essa teologia do Egito e sobreviveu entre o povo e ganhou uma releitura em Javé, eu acho que é possível, tanto porque a deusa Mate, ela é a Maat, né, do Egito, ela é identificada como uma vaca, um boi sagrado, né, e Javé também vai ser identificado como um touro, né, dentro das tradições dos patriarcas, ele é o El Shaddai, né, o forte, né, o termo ali é para boi, para touro no hebraico, e aí há uma proximidade, né, representativa. Quando ele coloca aqui mais para baixo, né, ainda pensando em teologia, aqui, claro, passarei no meio de ti, aquela referência à ação de Deus, quem é Deus dentro da narrativa, quem é Deus para Amós, então, tem que pensar quem é Deus. Deus é aquele que olha para nós e espera que nós hajamos com justiça. Deus é aquele que não é indiferente ao sofrimento. Deus é aquele que fala conosco e nos orienta o que é certo. Deus é aquele que se preocupa e, se caso for necessário, passa pelo meio de nós para nos orientar e nos corrigir, inclusive. Então ele tem uma visão de Deus bem presente, bem atuante. Ó. Ele continua, né, sobre o dia do Senhor, como um dia, a questão escatológica, questionando a percepção do povo, que tinha uma percepção diferente do dia do Senhor, como se fosse um dia especial que Deus os protegeria. E o profeta, na crítica, mostra que não, que o dia do Senhor é um dia de justiça. E por ser um dia de justiça, ele não vai ter que proteger um grupo de outro. Justiça não envolve proteger ali, vou proteger você porque você é meu. Né? Então não existe, eu sempre falo isso, não existe foro especial com Deus. Mas eu sou amigo de Deus, então ele vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Né? Ou muda de vida ou muda de vida. Não tem negócio de jeitinho. Né? O jeitinho é a graça que foi dado para todos. Tá? Mas a gente também tem que ter por nós uma mudança, um novo caminho, tá? Então isso daí é sempre pedido. Então essa é uma dinâmica que Lutero apresentou nos seus textos, que ao mesmo tempo que eu sou pecador e eu dependo da graça de Deus, eu também tenho que, ao mesmo tempo, entender o que Deus quer de mim e o que eu posso fazer. E sempre vai ter essa dinâmica entre eu servir a Deus e poder ser o seu servo, e eu ser pecador e não conseguir atingir a sua graça. Então sempre vai ter essas duas. Então eu sempre tenho a missão de fazer, e eu sempre tenho que procurar fazer, embora eu nunca vá conseguir, porque eu sou ser humano e sempre vou ser falho. A resposta de Deus para com isso é a graça. Mas aqui já é teologia, não é teologia bíblica, tá? Então só estou ilustrando para ajudar a gente a entender. Voltando para a teologia bíblica, então, o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz, né? Que é justamente a crítica que ele está fazendo à escatologia. Ele fecha, então, aqui com mais uma crítica à religião, que é muito forte dentro da teologia de Amós. E Amós não era do templo, tá? Amós era do povo. Oséias vai ser mais ainda, maior ainda a crítica à religião, porque Oséias era um funcionário do templo, provavelmente. Dentro da crítica de Amós, ele percebe que o povo apresenta cultos muito bonitos, mas que Deus não os ouve porque Deus quer justiça. Então é a compreensão de Deus que guia toda a vida do povo. E aí, terminando, ele coloca então aqui justamente a questão do sacrifício, ele traz à tona, mostrando que não é o que Deus quer e que isso está vinculado a um sincretismo que o povo traz de outras divindades e que mesmo após muito tempo continua praticando, ao invés de praticar a justiça, a misericórdia e o cuidado, acaba então continuando nesse sincretismo do sacrifício que ele já traz desde o deserto com outros povos. Beleza? Gente, fico por aqui. Eu sei que é muita coisa. Na próxima aula, então, nós retomamos e vamos repensar isso aí com cuidado e vamos tocar para frente. Até mais, então. Capítulo 6 na próxima, prometo, hein? Até mais.